Deus capacitou. Nós vamos lá visitar o pastor agora. Eu não quero perder mais tempo, quero roubar mais tempo do pastor. Queria convidar ele a vir aqui à frente. Pastor, eu queria que o pastor se apresentasse e apresentasse também a família, tá bom? Para a gente não perder tempo, tá bom? Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Prazer estarmos aqui. Sabemos que Deus é um Deus, diz em Romanos 8, 29, que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem. Eu quero fazer um convite a vocês. Vocês estão lá ou nos cantos, fiquem mais aqui na frente. Vamos ser bem, digamos, ficar mais próximo de vocês. Amém? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Eu sou de Salvador, na realidade eu sou de Ilhéus, nasci em Ilhéus. E eu estou com minha esposa aqui, Érica, e meus 2 filhos, Isaac, Samuel e Deus é fiel. Quero dizer para os irmãos que nada está fora do controle de Deus. Tudo, até um não, Deus está no controle desse não. A porta fechada, Deus está no controle dessa porta. Amém? E eu digo que eu posso dizer para vocês que, por experiência própria, que quando tudo parece perdido, se olharmos para o alto, haverá uma porta de escape. Não se conforme com o não do homem. Se o homem muitas vezes te diz não, mas se Deus te diz sim, persevere. Porque Deus gosta de provar aqueles que são seus. Deus prova os corações. Deus prova os sentimentos. Deus prova as motivações do nosso coração. E muitas das vezes a gente não entende. O que a gente não entende agora, a gente vai entender e discernir depois. Eu digo para os irmãos, falar com o pastor quando eu vim a caminho, que eu tive uma promessa de Deus para vir aqui à América. Quando eu me converti, em 95. E digo para vocês, por ser obediente, toda vez que eu ia ao consulado tentar esse visto, eu recebia um não e eu não deixava de crer. E Deus suscitava pessoas para dizer para mim, eu vou te levar à América. E eu digo aos irmãos que das vezes que eu tentei, posterior à minha conversão, eu não queria vir para a América para trabalhar. Eu queria vir para a América para contar os feitos de Deus na minha vida. Eu queria trazer para os irmãos, os americanos, os brasileiros, quem estivesse aqui, a história de uma pessoa que conheceu um Deus que faz milagres. E toda a minha motivação era essa, mas toda vez que eu ia ao consulado, a Rio, a Recife, aos outros consulados que tinham, eu recebia não. E Deus levantava alguém e dizia, eu vou te levar para a América. E resumindo a história, foram 11 nãos, 12 agora. 12. Eu acho que na América, dos brasileiros que estão aqui, ninguém recebeu 12 vistos negados. Mas quando tudo parecia perdido, Deus entrou com a providência e deu-nos vitória. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, foram 12 vistos, porque eu procurei um último visto agora e eu recebi um não. Mas o Senhor tinha dito para mim que Ele me daria sim, e eu perseverei e Deus me fez entrar. Não entrei pelo México, pelo Rio, não. Entrei pelo Aleluia! 2 Tessalonicenses. Parece essa carta Paulo escreve para nós nesses dias atuais, uma carta profética. Essa carta está falando aos irmãos de Corinto naquela época, mas essa carta ela retrata a realidade da nossa vida nesses dias. Os dias maus, difíceis e trabalhosos. Esses são os dias que estamos vivendo. Dias onde o amor tem se esfriado de muitos. Mas existe um Deus que tem sido fiel. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele nega-se a si mesmo. Então, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis naquilo que o Senhor tem nos confiado, nos chamado. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz o texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Vamos iniciar do 7. Porque já o ministério da injustiça opera.
somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e maravilhas, e com todo engano da injustiça para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Porque para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido vocês. Diga, eu sou eleito de Deus. Eleita de Deus, as irmãs. Desde o princípio para a salvação. Deus te escolheu. Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Para a salvação. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Amém. Irmãos, que palavra gloriosa. Essa palavra é uma palavra que nos traz uma alta reflexão. Nós fomos escolhidos. Embora o pecado esteja dominando ou nos dominava, porque todos nós pecamos em Adão. O pecado adentrou na humanidade por um erro de um homem, mas pela disposição do homem, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele adentrou para salvar o que se havia perdido. E essa salvação está incluída na nossa vida. Nós fomos salvos pelo poder da redenção proporcionada em Jesus. Eu digo para vocês com experiência própria dessa salvação que a mim foi proporcionada. Essa salvação que um dia eu pude abraçar. Embora eu tivesse 26 anos na época, quando eu tinha 26 anos, na minha flor da juventude, há 20 anos atrás, tenho 46 anos, eu pude dar crédito à voz da palavra que dizia para mim que haveria esperança para a minha vida. E dentro dessa expectativa de crer contra a esperança, eu dei crédito a esta palavra. Eu fui tão ferido nas condições religiosas que para mim uma referência denominativa não seria solução. Para mim não era uma busca por uma denominação. Eu queria conhecer esse Deus que as pessoas falavam e falam, que fala com o homem. Porque eu ouvi minha tia dizer, quando ela ia para os cultos da igreja tradicional, onde ela frequentava, primeira igreja batista de Ilhéus, que Deus falava. E eu ficava curioso, mas como é que Deus fala? Como é que Deus fala, minha tia? Pequeno ainda, eu queria saber como é que Deus falava. E algumas das vezes eu ia nas vigílias e eu vi os irmãos serem renovados no Espírito. Eu achava bonito aquilo. E como é que Deus fala através de uma palavra profética? E se cumpria muitas dessas palavras. E eu queria conhecer Deus. E Deus estava preparando o momento certo para se revelar. Aleluia. Para nós, para mim, como Ele tem se revelado para você. Porque nós vamos observar a vida de Samuel. Samuel foi entregue por Ana para ser criado dentro de uma condição de ambiente santo. Aquele lugar era o lugar da adoração, lugar onde do serviço ele ia aprender, mas chegou um momento que Samuel ele não discernia a voz do Eli nem a voz de Deus, ele não sabia nem se era Deus que estava chamando. Ficou plástico como Manai. E muitas vezes nós estamos assim habitualmente convivendo no sistema religioso, nós estamos frequentando por frequentar e não discernimos o que Deus está nos falando. E chegou um momento que ele disse, fique sentado, fique deitado lá, porque não sou eu que te chamo, mas quando você ouvir a sua voz, a voz que lhe chamasse, diga, fala que o teu servo ouve, Senhor. E o bom é ouvir a voz de Deus, o bom é obedecer. Irmãos, eu ouvi essa voz quando eu morava numa parte hotel, eu estava dentro de uma prisão espiritual, dentro de um domínio de pecado, onde muitos hoje dizem que não há solução, porque eles têm se dobrado à mentira, porque não querem dar crédito à verdade, porque não acham que há solução para o homossexual. E muitos têm se dobrado a esse
estilo de vida, como é falado, porque acham que não tem solução. Para todos os pecados há solução, e há muitos de nós que deixamos nos levar por essa incredulidade, que quando chega um drogado a gente dá logo o crédito que ele pode ser liberto, mas se chega um homossexual a gente às vezes, será que vai permanecer? E ele vai tendo, como quis destruir a mim, a você e outras coisas, mas o Senhor veio para recompor-nos a imagem do Filho de Deus. Ele veio para nos trazer de volta as pazes antigas. Ele veio para nos trazer de volta o modelo que Ele é o primeiro entre muitos irmãos, e nos colocarmos na forma, e essa forma se chama Jesus. E a forma inicial ela foi amassada. A forma inicial ela foi estragada. O primeiro Adão pecou, feito da terra, e tudo que Adão produziu posterior ao pecado não se tornou útil para o que Deus tinha planejado. Toda a raça humana foi estragada por Adão. A esperança de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, nós podemos adquirir como homem o maior prêmio que talvez um homem possa adquirir, o prêmio Nobel da Paz. Nós podemos alcançar um troféu a nível das conquistas humanas, mas tudo isso é valor humano, não é valor eterno. O valor eterno é termos uma garantia que um dia nós estaremos com Ele, estaremos juntos com Ele. E dentro daquele dia em 95, dentro da prisão da vida homossexual, a voz de muitas águas falou no meu coração. Aleluia! Fruto de pessoas que oraram por mim, frutos de pessoas que não desistiram de acreditar que Deus ia mudar a minha história. Uma dessas pessoas é essa tia que ia para o culto e que ela sempre me constrangia, não por uma palavra dura, nem por uma repreensão de me expor nem me pôr para fora da sua casa. Pelo contrário, ela me abraçava e dizia para mim, quando eu vivia no pecado: o Deus que eu sirvo um dia vai me transformar. Aleluia. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de Oh, pecados. aleluia, Deus. Quer ganhar um pecador? Ame. Quer ganhar uma alma perdida? Demonstre amor. Não demonstre apenas o folheto. Demonstre uma atitude de amor. Diga que ele é amado. E ela me constrangia pelaquela atitude de um bolo, de um suco. E às vezes chegava com amigos homossexuais. E ela me abraçava, e quando eu ia embora ela dizia: o Deus que eu sirvo um dia vai me transformar. E chegou esse grande dia. Um dia em que o Senhor tocou no meu coração. Um dia em que eu pude ouvir a voz de muitas águas. E um dia que foi um dia decisivo para a minha vida. Tinha que ser aquele dia. Eu tinha duas escolhas: ou conhecer Deus, ou permanecer na minha morte espiritual. E consequentemente, vocês vão saber, eu ia colher o fruto da minha escolha. Ali naquele dia, eu olhei para aquele rapaz que nós morávamos juntos numa parte hotel, no Ana Regis, na subida do Candial ali. Morei ali. Ali o Senhor me encontrou. E eu disse para aquele rapaz: olha, Jesus morreu na cruz e pode nos transformar. Ele disse: para com essa história de negócio de Jesus. Eu percebi que ele não gostou. Mas só que eu estava trabalhando no Beauty Shopping, eu trabalhava no salão. Eu era cabeleireiro do Jacques Janine, trabalhei em São Paulo, fui para o Jacques Janine, que abriu o Caminho das Armas em Salvador. E de lá eu fui para o Beauty, trabalhei no terceiro andar do shopping Guatemi. O shopping é muito grande, na época era o maior shopping em Salvador. E lá eu fui trabalhar naquele salão com 25 cabeleireiros. Eu era um dos cabeleireiros. Tinha duas cabeleireiras ali chamadas Fátima e Isaíra. E uma dessas cabeleireiras sempre me falava desse Jesus, achando ela que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ela sempre falava para mim, e eu ali ouvia, eu dava crédito. Um dia eu abri meu coração para ela e disse: Isaíra, eu acho que não tem jeito para mim. Eu ouvi falar de Jesus desde pequeno. Eu fui adotado, fui posto numa porta de uma casa ali em Deus, na rua Carneiro da Rocha, atrás da Telebahia ali. E eu fui posto ali porque minha mãe não me quis. Eu fui fruto de uma gravidez indesejada. Minha mãe foi empregada de um grande cacauicultor daquela cidade, na época que o cacau mandava. E ela ficou grávida daquele homem, aquele homem não quis saber daquela criança, e ela foi posta como objeto de descarte, e eu fui como consequência.
E a escolha dela era me deixar numa porta. Ela deixou porque ela achou outra pessoa que queria ela, mas não queria um filho. E dali, Deus começou a preparar para mim uma nova história. Ainda que a mãe te abandone, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Daquele momento em diante, Deus começou a traçar um projeto para mim. O caminho de Deus é perfeito. Aleluia! Ali do lado, eu pude ser colocado do lado de uma casa de uma serva de Deus. E aquela serva de Deus, quando eu tinha 1 ano, me ensinou a música. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor: Deus é amor. Aquela senhora, sabiamente, me levava às escolas dominicais com permissão daquela mãe adotiva. E eu ouvi sobre Jesus. Mas aos 12 anos eu fui abusado sexualmente. E diante daquelas questões de rejeição, de falta de paternidade, de abuso sexual, a adolescência ficou um conflito muito grande, onde eu fui vencido por esse pecado e vivi toda a minha juventude. Aos 26 anos, eu em Salvador, como cabeleireiro, a voz do Senhor me fala dentro daquele apart hotel. E eu cheguei decidido àquele salão: me leve na casa de um crente. Foi a pergunta que eu fiz àquela jovem Zaira. Zaira, onde é que tem aqui uma crente? Me leve na casa dela. Me leve na casa de um crente, porque eu vou me render a Jesus. Se ele puder me dar a minha história, eu vou me render a ele. E ela me falava de uma irmã ali na Pituba, na Rua das Rosas, que tinha um culto na casa dela. Irmã, pois é. Oh, Jesus. Irmã, Aleluia! eu estou no zap dela, depois a irmã liga para a irmã Ana para confirmar essa história. E lá eu cheguei na casa da irmã Ana, ela sem me conhecer, e ela me abraçou. Aquela mulher, quando me abraçou, ela disse: a paz do Senhor, meu irmão. Fiquei constrangido, né? Me dá a paz do Senhor naquela situação. Ela disse: eu sabia que você vinha aqui, porque Zaira já tinha trazido o seu nome, estava no meu caderno de oração. E o Senhor disse para mim que você viria aqui na minha casa. E ela disse: vem aqui no meu quarto para a gente conversar. E lá nós sentamos naquele gabinete dela, ela na cama, eu sentado no sofá. Ela disse: conte tudo para mim. Só está eu, você e o Espírito de Deus. Eu com muita dificuldade para contar essa história tão triste. Eu comecei a me esforçar e contar. E contei essa história, essa labúria. Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus pode mudar a minha história? E ela fazia um ar de sorriso assim. Eu não entendia porque ela queria rir de mim. Eu não entendia porque eu estava contando algo tão difícil para uma pessoa que eu nunca tinha visto. E essa mulher queria rir de mim. Na mesma hora ela olhou para mim e disse assim: sabe por que eu estou rindo? Eu falei: essa mulher está rindo dos pensamentos. Ela disse para mim assim: eu estou rindo porque Deus está me mostrando que Ele tem uma obra grande na sua vida. Ele vai mudar a sua vida, a sua história. E eu perguntei com os olhos cheios de lágrimas: Deus pode mudar meus sentimentos? Ela disse: pode. Deus pode mudar suas vontades? Pode. E como é que eu faço para Deus da minha vida? Ela disse: se rende ao Senhor. E naquele dia eu fiz uma aliança com Deus. Ela orou por mim. Eu sinto como um peso que sai dos meus ombros. E eu senti minha livre, e aquele peso saiu, aquela graça me tomou. E ela disse: eu vou orar por você agora. Fecha os olhos. E quando eu abri as mãos, ela começa a orar por mim. Irmãos, eu senti um gozo tão grande. Quando eu abri a boca, eu comecei a falar língua. Falar em línguas. Eu tomei um choque. Eu falei: meu Deus, será que o diabo me pegou aqui? Eu fiquei um choque. Ela disse: não, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que você foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, uma coisa tão urgente, tão emergente, tão rápida. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia! Ali Deus me deu uma palavra, me deu um renovo, me deu uma força, eu recebi uma instrução. Ela disse: olha, tudo que for ligado ao pecado do homossexualismo, você vai ter que abrir mão. Está envolvido com alguém? Abra mão hoje. Esse celular, pegou meu celular, na época era objeto de caríssimo celular. Você fazia uma ficha na Tele Bahia celular, fazia uma fila, eu já tinha, eu tirava uma onda terrível. Porque era para fugar, para mascarar o vazio do homem interior. Então eu trabalhava na Tele Bahia, no Guatemi, no Beauty. Então eu tinha ali meu celular, tinha minhas calças da Zump, da moda, só para ostentar, para poder fugar, para poder aquele vazio que o pecado não satisfaz. Camuflagem. E ela pegou o telefone e disse: esse telefone só vai ligar agora para as coisas concernentes ao reino de Deus. E esse telefone ficou bloqueado, praticamente.
que não tocava mais. Os amigos não me chamavam mais para as boates homossexuais. Os amigos não me chamavam mais para as praias. E naquele dia eu tomei uma decisão. Cheguei naquele salão, peguei o telefone, fui atrás do lavatório, liguei do meu telefone para minha tia em Ilhéus. Aquela que sempre estava orando. Eu quis dar boa notícia para ela. Ela era merecedora de saber. Só que eu não sabia. Ela atende, ela diz assim: oi meu filho. Eu falei: oi minha tia, eu quero te dizer algo. Ela disse: o que é? Eu fiz uma aliança com Jesus. Ela começa a chorar e diz assim: hoje fazem 3 dias de um propósito de jejum que o Senhor me levantou por sua vida. 7 dias o Senhor disse para mim: jejum e ora, porque o que você me pede eu vou te dar. E ela disse assim para mim: agarre-se nas vestes de Jesus, porque Ele vai te dar vitória. Eu me aguardei naquela palavra, me segurei naquela palavra. Irmãos, ali foram muitas lutas. Resumir a história em uma vigília não dá. Foram muitas lutas. Meus amigos se tornaram inimigos. O lugar de trabalho, um ambiente de guerra. Eu tinha 16 colegas homossexuais que me tratavam com muito amor, muito carinho, entre aspas, porque eu vim do Jaco Janine. Eu tinha um estilo de corte diferente deles, então eles queriam a minha amizade, porque eles queriam ter uma minha técnica. Eu cortava com navalha, eu fazia estilos de tintas diferenciados, que eu fiz especialização em São Paulo, na L'Oréal, na Vela. E quando eu tornei-me para aquele salão convertido, eles se tornaram inimigos. Eles pareciam que tinham ido comigo, mas o reino das trevas tinha visto a decisão. Naquele dia eu fui transportado de um reino para um outro reino. Aleluia! E ali eu passei a ser inimigo dos meus amigos. Não que eu fosse inimigo, mas eles se tornaram adversários. Tudo era um motivo de confusão, de briga, mas eu tinha algo, eu queria conhecer esse Deus. Cheguei numa parte de hotel e disse: olha, ninguém sobe mais. Aquele rapaz que convivia comigo não tinha mais direito, porque eu pagava meu lugar, eu pagava meu apartamento, eu não dependia dele nas finanças, então eu tinha direito de dizer não. Eu lembrei que eu tinha uma Bíblia, guardada, que de vez em quando eu pegava aquela Bíblia e abria para ver, caía no Salmo, Senhor meu pastor. Mas às vezes era cair em Romanos 1. E eu tinha posto naquele cabeçalho da Bíblia uma pergunta para Deus. Quando eu lia Romanos 1: e os homens mudaram a verdade, Deus mentiu. E Deus os entregou, e colherão no seu próprio corpo a recompensa. Eu perguntei: por que comigo isso, Deus? Questionava a Deus, porque Ele permitiu eu ter sido abusado sexualmente, ter sido abandonado na minha porta da vida com a minha mãe. Não tido um pai como referência, meu documento não tem pai não declarado. Então tudo isso era motivo para que o diabo me aprisionasse e me levasse àquela dependência, àquela escravidão. E naquela questão, eu peguei a Bíblia e disse: Senhor, eu fiz uma aliança contigo na casa daquela irmã hoje. Rasguei algumas coisas minhas, roupas. Eu disse: aqui é a tua palavra, eu creio que tu fala por ela, Senhor. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Ezequiel 36. Eis que te darei um novo coração, um novo espírito por em ti. Tirarei da tua carne um coração de pedra e te darei um coração de carne. A partir dali, eu fui cheio de força. Comecei a buscar esse Deus em oração, em vigília. E aquela irmã foi sábia, disse assim para mim: ó, toda quarta-feira tem um culto aqui. Toda quarta você vai jejuar comigo. Eu vou abrir um jejum hoje, vou levantar um grupo de irmãs que estão intercedendo conosco, e nós vamos jejuar e orar. E naquela noite, era 11 da noite, o telefone meu tocou. Quem é que ligava? A irmã Ana. Ligou: irmão, olha, já levantei as irmãs da oração. Hoje nós vamos abrir a campanha. Falei: vamos orar, irmã. De joelho, ela começou a orar comigo. E abrimos uma campanha onde 7 em 7 quartas-feiras eu ia naquele culto e eu jejuava de meia-noite a meio-dia. Só que às vezes ia ter 3 da tarde, porque a minha agenda era cheia, então eu não podia parar entre um intervalo ou outro para orar. Então eu ia levando aquele jejum e fui jejuando. E ali toda quarta-feira no culto daquela irmã, e aquelas irmãs levantavam um grupo de oração, e ali eu ia orando, buscando, e Deus foi trabalhando na nossa vida, e eu fui colocando essa palavra como algo que era prioridade. Eu lia essa Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Na época era Walkman. Eu botava na FM,
carregar uma pilha, gastava terrivelmente, que era uma pilha atrás da outra. E é para ouvir e preencher minha mente com coisas do Senhor. Eu queria dar FM Aleluia, era o nome da FM, Rede Aleluia, que era a única FM boa, que era 24 horas louvor. Louvores que me remetem àquela época. Aleluia. Louvores que ia lavando a minha mente. A Bíblia ia sendo um instrumento de limpeza. A água que ia lavando meu homem interior. E naquela situação, irmãos, as coisas foram mudando. Deus foi trabalhando, as lutas iam chegando, as questões iam acontecendo, mas a voz de muitas águas do meu Senhor sempre falava comigo. Aquele rapaz não desistiu. Um dia ele insistiu em querer conversar comigo. Eu fugia. Quando eu saía do salão, ele chegava. Quando eu chegava, ele saía. O próprio Deus desviava por 7 caminhos. Aleluia. Quando o homem quer, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E um dia, por muito persistir, ele conseguiu falar no celular. O celular tocou. Ele disse: Jorge, quer dizer que não há mais possibilidade de nós reatarmos? Não houve nada, não houve traição aos olhos humanos, não tinha motivo na cabeça dele. Eu disse: não, eu estou com Jesus. Ele disse: você está sentado? Eu falei: eu estou. Estava aguardando uma cliente no laboratório. Eu estava sentado na minha cadeira, aguardando a cliente vir auxiliar ela a lavar o cabelo e ela ia trazer a cliente. Eu disse: estou sentado. Ele disse: eu só não quero que você tenha diarreia, tuberculose, nem pneumonia, porque eu te contaminei com o vírus do HIV. Eu não tive reação nenhuma. Até então, já tinha meus 6 meses caminhando com o Senhor. Eu achava que era uma ameaça. Desliguei o telefone e continuei a minha vida com Deus. Nessa busca de oração, de louvor, de buscar ao Senhor, e toda quarta e nesse culto, e conheci outras irmãzinhas de oração, que me levavam ali, me levavam a pular, e aonde eu ia, eu dizia: ore por mim, eu quero ser liberto. Jesus me prometeu que vai me dar vitória, e Deus foi começando a trabalhar na minha vida, e algo aconteceu muito interessante que eu vou narrar para vocês. Um dos colegas meu do passado, que trabalhava comigo, ele era filho de Ogã, lá no estado da Bahia, não só na Bahia, mas no Brasil, tem muito misticismo, e ele era muito envolvido nessa seita, e ele era filho de Ogã, e ele disse para mim: Jorge, olha, eu quero tomar um café com você. Eu disse: tá bom, vamos tomar um café. Ele disse: Jorge, eu vou te dizer algo. Pode dizer. Você é um cara novo, tem 26 anos, você é um menino bonito, fez uma clientela grande, você ganha o que nós ganhamos, você tem pouco tempo de casa, e nós com mais de 5 anos, e eu já ali esperando o que eu queria dizer mais, né? Agora eu quero te dizer uma coisa. Eu digo: diga, pode dizer. Essa história que os crentes estão te dizendo aí, que você vai mudar de vida, que Jesus vai te transformar, isso é mentira. Você não vai mudar de vida. Você nasceu assim, vai morrer assim. Eu vi que era o diabo do lado dele. Eu disse a ele: olha, o meu Deus me deu uma palavra. Ele disse que vai mudar meu coração. Aleluia. E ali ele foi embora, muito insatisfeito com a minha resposta, mas ficou na minha mente aquela palavra: desista, você não vai conseguir. Oi, irmão. A luta foi tão grande aquele dia, que eu saí às 21 horas do salão, fechando o shopping. Aquele dia eu saí 4 da tarde, 16 horas, porque eu não aguentava mais a palavra repetida e tudo do passado em mente como um filme. Cheguei à recepção e disse: me libere, vou me embora. Fátima e Israel, as 2 irmãs, me vendo naquela questão tensa, preocupou-se. O que foi? Disse: não preciso ir para casa. Cheguei em casa, saí do apart hotel, abri mão do apart hotel, fui morar na CUP de Brotas, num prédio bem simples, Nossa Senhora de Guadalupe. Me emprestaram ali um quarto, ajudaram a pagar. Eu morava num apartamento bem simples. E lá me joguei no joelho. Disse: Deus, o Senhor me deu uma palavra. E essa voz está aqui me dizendo para eu desistir, que eu não vou conseguir. Senhor, o Senhor me disse que vai mudar a minha história. E ali eu tive um sono muito forte. Aquele sono me tomou e eu dormi. Irmãos, algo aconteceu muito grande naquele dia. Eu ia culto de quarta-feira, e às vezes tinha umas irmãzinhas que diziam assim: irmã, eu quero contar, eu estava orando aqui, eu vi um anjo passando, e aqui entregando um envelope na mão de não sei quem ali. Eu falei: gente, como
É fechar o olho, tá vendo hora, tá vendo não sei o quê. Eu oro a noite toda. Às vezes eu fazia vigília sozinha, orando e não vejo nada, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo. Eu creio que o Senhor está me ouvindo. Esse pessoal está falando, está vendo, tá? Eu não vejo nada, mas eu creio, Deus. E naquele dia, daquele sono, que eu dormi, eu me via num lugar grande, era um galpão. E lá eu vi uma jovem vindo ao meu encontro. Aquela jovem vinha e eu olhava para ver o seu rosto. Eu não vi o rosto, eu vi o cabelo no ombro, eu vi o vestido abaixo do joelho. Assim, esse é o amor que eu tenho para ti. Nítido, eu vi aquela visão. Acordei, era outro dia, aquelas palavras tinham ido embora, aquelas cenas do passado tinham ido embora, e ficou nítida aquela visão da jovem. Fiquei feliz, fui para o trabalho contente, chamei Zaira para fora do salão, porque tudo que eu falava de Jesus dentro era um meio para que houvesse confusão, e chamei-a próximo da escada rolante, na parte da escada rolante. Zaira, eu vou te contar algo. Jorge, estávamos preocupados, eu e Fátima, com você saiu daqui ontem atordoado. Eu falei, eu vou te contar algo. Ontem eu não sei como eu cheguei em casa, mas eu cheguei. Quando eu cheguei em casa eu fui orar. E fui orar e fui dormir. Quando eu tive sono, eu tive um sonho. Quando eu tive, eu não sei se é um sonho, se é uma visão. Quando eu falei assim, o telefone toca. Peraí, Zaira. A paz do Senhor, irmãozinho. O irmão não me conhece direito. Meu nome é irmã Eduarda. Eu sou de Nova Brasília. Eu estou na campanha da sua libertação. Eu sou da Assembleia de Deus. E ontem era 2 da madrugada. Eu estava com o joelho no chão, com a boca no pó, clamando por você. E Deus me deu uma visão para você. Deus é tremendo. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui nessa tarde. Não me preocupo com números. Fala essa história para uma pessoa quando Deus manda. E produz um efeito tremendo. Porque não é nada meu. É tudo do Senhor. E o Senhor disse para mim lá em Salvador: olha, se for por causa de uma vida, eu te levarei naquela nação. Não importa o que digam de não. E foram 12 vistos, irmão. Não são brincadeiras. A última vez que eu estive em Recife, a penúltima, em 2007, eu com minha esposa, meus filhos pequenos. Isaac tinha 3, Samuel tinha 1. Eu fui com a carta de uma igreja americana em Massachusetts, uma igreja americana nos convidando, dando nossa passagem, garantindo que nós íamos voltar. Nós tínhamos o nosso apartamento em Salvador. Nossos filhos ficariam em Salvador com uma tia. E quando chego no consulado, a mulher abre ali a minha história de visto negado. Ela faz uma cara feia. Pela cara eu ia sair correndo, mas fiquei com Érica. E ela disse: o que é que veio fazer aqui de novo? E não era assim um atrás do outro, não. Ele deixava passar 2, 3 anos. Eu falei assim: eu vim pegar meu visto. Aqui a carta disse: eu não quero ver carta. Você tem 10 vistos negados. E olhou bem firme para mim e disse: é impossível você ir para a América. Impossível. Eu disse: Senhor, aqui minha carta. Ela fechou. Esse ano. Quando eu tentei bater naquele vidro, chegou segurança e passa na minha frente e disse: saia daqui agora. Pode se retirar. Ela não vai abrir mais para você. Se retire, por favor. Eu abaixei a minha cabeça e minha mulher está ali. Ela é prova ocular disso. Ela disse: levante a sua cabeça. Porque ela não disse que era impossível? Pois agora Deus vai te dar. Porque é o impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia. 7 anos depois, 2014, em Brasília, quando o homem abre o nosso papel novamente, e eu pedi para mim e para Érica, para os meus 2 filhos, que ele abre, o americano quando abre, ele tirou o óculos, ele botou a mão no queixo, ele fez todo tipo de careta. O que veio fazer aqui novamente? Eu disse: eu vim pegar meu visto. Já foi para algum país? Eu falei: não. Passa o imposto de renda. Tá pouco. Nada. Pouquinho. É bem assim. Deus faz. Quando ele tentou devolver,
me negar. Ia passando uma mulher por detrás dele, irmão. Que cena linda, nunca vou me esquecer disso. Eu embaixo, mas os meus 2 filhos em pé, tinha 30 minutos, ele questionando e querendo nos dar o negativo. Ia passando uma mulher por trás dele, ele não viu a mulher. Quando a mulher chegou aqui, que ele estava devolvendo pela portinhola meus papéis, para me dar o não, ela voltou e disse: "Excuse me, give me paper." Aí ele tomou um choque. Eu vi que ela chamou ele. Ele tomou um choque, olhou para trás assim e falou assim: "Excuse me" comigo. Tirou o microfone, porque eu não ouvi a conversa dele. Tirou o microfone e virou para ela. Ela pegou o papel da mão dele, os meus papéis, o de Érica, e disse: eu vi pelo gesto da boca, eu daria para eles. Você crê no mistério de Deus? Aleluia. Eu daria para eles. Aí ele disse: "Não." Fazia assim, ó. Ela disse: "Eu daria para eles." Aleluia. E aí começou a guerra. E eu vi meu Deus agir. Irmã, essa mulher tomou todo mundo homem. Uma decisão que ele ia me negar novamente. E ali ela não seguiu a viagem. Ela retornou. Ele, ok, falou com ela. Ele deu as costas para a gente e voltou para o computador. E aí vamos digitar. E ficou digital. Reconstruindo uma nova história. Aleluia. O mesmo Deus que escreve é o Deus que apaga. Aleluia. Não tem uma escrita na parede? Aleluia. Mas não tinha homem na terra para poder decifrar. Mas Deus deu sabedoria a um. Não havia homem que pudesse dar-me o visto, mas Deus enviou alguém que disse: eu vou usar essa pessoa. Aleluia. E ele digitou, e meus filhos: meu pai, eu não estou mais aguentando, meu pai. Calma, meu filho. Ele olha para Érica e diz: a senhora Érica faz o quê? Ela diz: sou missionária, sócia do meu marido. Ok, visto liberado para a família. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Nem se dizer assim: Jorge, você não é que não é outro país, não. Porque nem é África, não. Eu falei: eu vou para a África. Mas o Senhor falou para mim que eu vou aos Estados Unidos. Aquele dia, voltando naquele ponto, aquele dia em que eu estou contando aquela história daquele sonho, aquela irmã liga para mim e me diz a mesma história, só que Deus deu ela em visão. E o Senhor diz assim: não farei coisa alguma sem antes revelar os meus segredos aos meus profetas. Eu fiquei extasiado, porque eu não tinha contado o sonho. E eu, quando desligo, eu disse: aí você não vai acreditar, Zaira. Ela disse: o que foi? Eu ia lhe contar um sonho. E a irmã me ligou para me dizer que teve uma visão igual ao sonho, que viu-me num lugar e uma jovem vinha ao meu encontro. E ela disse para mim, rindo: Zaira, esta é uma Rebeca que Deus tem para você. Aleluia. Irmãos, em meio à adversidade, em meio ao ataque do nosso adversário, eu permaneci crendo numa promessa e peguei a palavra que Deus tinha me dado. Aleluia. E por permanecer crendo, Deus trouxe à existência o que não havia como se fosse. Deus trouxe algo sobrenatural. Aleluia, Jesus. E daquele ponto de partida, Deus começou a suscitar um sentimento. Eu comecei a amar aquela jovem. Irmão, não foram sessões de terapia, não foi regressão. Não foi. Foi o próprio Deus que suscitou. Porque eu quis. Eu quis. E pela fé, Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. E eu creio que Deus podia mudar a história. E diante daquela história, Deus começou a trabalhar nos meus sentimentos. Eu comecei a amar aquela mulher. E foi aquele sentimento aumentando. Eu brincava até dizendo: será que vai ser cabeleireira igual a mim? Porque eu não aguentava mais a luta naquele salão. Se tornava um vídeo muito pesado. Eu já pensava em ir e sair. E diante de todas aquelas histórias, Deus começou a trabalhar. E um dia me convidaram para ir em uma reunião ali em Brotas, do lado do cemitério ali, que é um galpão grande. Pastor Carlos Sá. Um casal me conhecia e me convidou, final de ano. Como eu não tinha ainda muita amizade no meio cristão, eles me chamaram para esse culto lá.
Eu fui. Quando eu estou tomando banho para ir para aquele culto, uma voz forte no meu coração: hoje conhecerás ela. E a visão voltou da jovem. Falei, meu Deus, eu conheci aquela jovem hoje. Foi. Cheguei naquela reunião querendo ver. Eu disse, meu Deus, quem é? Mas eu não tinha a fisionomia. Quando eu me aquietei ali, veio um jovem depois da reunião chamado Samuel e disse, vem cá, você está sozinho? Eu falei, não, estou com um casal comigo. Disse, vem cá que eu vou te apresentar umas jovens. Aí veio, ali me apresentou umas irmãs. Quando eu estou ali parado, vem aquela jovem com um vestido no qual eu tinha sonhado, o cabelo no ombro. E a fisionomia tomou a forma do seu rosto. Não, estou só não. E a gente conversou e eu fiquei assim, impressionado com ela. Ela disse no final, eu estou indo que minha mãe está me chamando. Você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho no Beauty. Você faz o quê? Eu sou cabeleireiro. Ela disse, interessante, sou esteticista e maquiadora. Eu disse, meu Deus. Aquele dia, cheguei em casa sonhando e fiquei ali. Segunda-feira, de manhã, 9 horas. O salão abria, a recepção me chama. Jorge Luiz, cliente. Não era cliente, era ela. Se eu não consegui dormir, falei também não. Vamos tomar um café? Disse, vamos. Descemos para a fazendola ali embaixo, no subsolo do Shopping Guatemi, que é perto do saque. E sentamos ali. Ela disse, foi interessante como eu te conheci. Eu falei, eu também. Eu sabia que eu te conhecia. Eu falei, eu também. Ela disse, mas como todo namoro cristão, vamos começar orando e jejuando 15 dias. Mas 15 dias? Eu já estava ali apaixonado pela campanha. Ali foram passando 15 dias. E aquele amor aumentando, No 15º dia, 5 da manhã, meu telefone toca. Mulher de oração. Irmã Ana ligou para mim. Jorge, eu queria tanto orar com você ontem e não consegui. Seu telefone só estava fora de área. Mas graças a Deus que eu encontrei você aí. Desculpa ligar cedo. Eu falei, não, irmão, não importa você mesmo. Vamos orar, porque Deus me deu uma palavra para você. Eu falei, qual foi? Gênesis 24. Eu falei, meu Deus, Gênesis 24, que é? O encontro de Isaac e de Rebeca. Eu falei, oh meu Deus, é hoje. A irmã não sabia dessa história. Então é coisa de Deus. Ela está no versículo 8. Eu falei, meu Deus, o que está no versículo 8? Já fiquei com medo. 8, o que é, Senhor? 24, 8, o que será? Meu Deus. Está aqui, ó. Se a mulher, porém, não quiser segui-lo, será livre deste meu juramento, diz o Senhor. Não, não é isso não. Não é isso não. É o encontro de Isaac e de Rebeca hoje. Não, está repreendido. Esqueci, fui para o trabalho, 3 da tarde, marcamos, estava certo. 3 da tarde ela chega, nós chegamos ali para tomar um café. Ela disse, foi tremendo como Deus falou esses 15 dias. Eu disse, também, Deus falou muito comigo. E ali eu cheio de expectativa. Ela para a conversa e disse assim, com tudo o que Deus falou, com tudo o que Deus mostrou, eu tenho meu livre-arbítrio e eu não quero você. Brincadeira. Pensa num homem provado. Alguns talvez não entendam, mas Deus endurece o coração para provar as maravilhas. Deus endureceu o coração de Faraó e mostrou a fé e curar a rejeição da minha alma. Que Deus estava trabalhando naquilo em cima de mim. A rejeição era dentro do ventre, dentro da paternidade. Eu disse, eu vou permitir mais uma vez, porque eu faço a ferida e eu saro. Aleluia! E ali eu digo a vocês que era um momento ímpar, ou eu cria ou deixava de crer. E o diabo não perde tempo. Ele disse para mim na mesma hora, ó, desista. Quem te vai querer? Quem vai te querer? Eu olhei para ela e disse, eu nunca vou te esquecer. Mas por quê? Porque eu não te conheci por um amigo ter me apresentado. Eu te conheci quando Satanás me disse que eu nunca ia amar uma mulher. E você veio do sobrenatural. Agora eu vou te dizer algo. Um dia eu vou me casar. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ali eu fui aprovado por Deus. Porque muitos largam o Senhor por uma questão de um tempo que não está vindo a resposta. Ah, Deus está demorando a dar a resposta, eu não vou mais esperar. Eu não estou entendendo mais. Por que Deus prometeu e até agora não cumpriu? E não foi confusão não, irmão. Não foi o diabo não. Foi o próprio Deus que trouxe. Aleluia. Graças a Deus que eu estava lendo muito Bíblia. Eu tinha muita vida de oração na época em que eu pude ter discernimento rápido de que não era uma confusão de espírito. Era um trabalhar de Deus. Assim podemos ver literalmente no que aconteceu com Ezequias. O profeta Isaías vai até ele e diz, olha, arruma a tua casa,
porque morrerá e não viverá. E o homem faz o que? Chora, põe o rosto na parede e diz: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, o que fiz por ti, Senhor, pela tua cidade, Senhor. E o profeta vai a caminho de seu retorno e chega na porta do palácio. O Senhor disse: volte e diga a ele que eu vi a oração dele e vi as lágrimas dele e acrescentarei a ele 15 anos de vida. Deus é lindo, irmão. Entre em acordo com Deus. Ele diz: apresente a mim as tuas razões para que eu possa te justificar. Entremos em juízo. Diga para mim o que você não pode, porque o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Ali eu fui aprovado por Deus, continuei a minha vida, e uma história a mais Deus queria acrescentar. O Deus que fere é o Deus que sara. Aleluia! Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. Trajetória caminhando com o Senhor e sentindo ali umas dores nos rins. Comecei a sentir um mal-estar, perda de peso, e ali chegou a uma condição que eu não estava mais aguentando, de dores nos ossos, nas articulações. 4 da tarde eu pedi para fechar a agenda, porque eu não tinha mais estrutura de ficar em pé. Os rins esquentaram muito, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Quando fecho minha gaveta, que guardo minhas coisas, e chego na porta, lembrei de uma escova que eu tinha trazido da Argentina de um congresso. Tudo que era meu, dentro da condição profissional, meus colegas pegavam, escondiam, para criar um meio de confusão comigo. E eu lembrei daquela escova, e disse: se eu deixar amanhã eu não acho. Eles vão dar fim na minha escova. E quando eu volto, estou guardando na gaveta, está um moço sentado na minha cadeira. A capa sobre ele, o cabelo já iniciado, cortado, que não tinha eu sido cortei. Ele saiu de uma cadeira e veio para a minha cadeira e disse: termina de cortar meu cabelo. Eu falei: eu não posso, eu já estou indo embora. E a gerente olhou para mim e disse: corte o cabelo dele. Ele se desentendeu com um cabeleireiro, era um cliente, e ali me pediu. Eu pus o pente 3, não muito satisfeito, mal-estar, cortei o cabelo, e quando eu olhei, ele disse: ficou ótimo, ficou muito bom. Você ganhou um cliente, ganhou um amigo, guarda meu cartão. Eu sou infectologista do espanhol e do português. Guarda meu cartão, meu nome é Dr. Alex. Deus mandou muito. Lindo esse Deus. Ele trabalha em favor daqueles que Aleluia! Resumo uma história para você. Enfrentei essa dificuldade. Tive um sarcoma de capose, um câncer. Não foi uma história, foi uma realidade. Fruto de uma consequência. E quando eu estava nesse quadro de enfermidade, o médico disse para mim: eu admiro a sua fé. Porque os outros pacientes, eu não digo a verdade, porque eles entram em depressão e morrem mais rápido. Mas você está com infecção, em que nós podemos tratar com Bactrim. Mas se aparecer sarcoma de capose, os seus dias estão contados, porque a sua carga viral está alta e seu CD4 está em baixa. Porém, sarcoma, a gente vai levar uma quimioterapia, uma radioterapia, mas sua defesa não ajuda e você vai a óbito mais rápido. Eu não estava preocupado com aquilo. Eu não vim para Jesus para que Jesus me desse um apartamento, nem um carro, nem me curar de enfermidade. Aparentemente estava tudo bem. Eu quis conhecê-lo. Eu quis fazer dele a minha resposta. Deus, tu pode mudar a minha história? E ele disse que podia, então eu criei. Só que no trajeto da minha caminhada, as coisas começaram a vir. Só que isso não me desestimulou. Eu continuei caminhando e um dia eu disse para minha colega, Zaira, eu estou contaminado com o vírus. E o médico disse: se apareceu um sarcoma, ela disse: Jorge, esqueça aí, você aceitou Jesus. Acabou, eu falei: não, Zaira, o que eu plantei no mundo, eu vou colher. A consequência do pecado, Deus não isenta. O pecado Deus perdoa, mas a consequência o homem pode. Agora eu estou na mão de Deus. Não podia morrer lá. Se eu morresse no mundo, eu podia estar perdido. Mas a ira de Deus dura 1 minuto. E a sua misericórdia dura para sempre. Na trajetória da minha caminhada, irmãos, um dia, de madrugada, orando, não para que Deus me curasse, Deus me deu uma palavra profética. Que grande seria uma tempestade que viria contra mim, mas que Ele era comigo. Quarta-feira de manhã eu fazia uma escala de programa. Eu ia trabalhar até meio-dia, à tarde era a reunião e eu tirava a minha folga. Eu trabalhava na segunda, na terça e na quarta eu tirava a minha folga. Naquela semana, para mim foi algo muito interessante. De terça para quarta, eu vou dormir e
quando eu acordo, irmão, e acordo para tomar o banho e trabalhar, eu percebi que no meu corpo apareceu o sarcoma de Kaposi. Quando apareceu aquele sarcoma, eu fiquei muito em conflito com os sentimentos. Veio um medo, uma angústia, quis tudo me tomar, aquele frio na barriga. Só que eu lembrei de uma palavra que Deus me deu. Deus me deu uma palavra que dizia assim, que grande era a tempestade que viria contra mim, mas que eu não temisse que ele era comigo. Aleluia. Eu me lembrei da palavra, peguei a toalha, fui para o meu quarto, me ajoelhei e pus as mãos para os céus e disse, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Não pedi para que ele me curasse, não fiquei com medo, não liguei para A, nem liguei para B, e me envolvi naquela história, daquela irmã, daquela jovem, daquele sentimento, aquele culto. Foi um dia marcante para mim. Aquela irmã não sabia da doença. Eu cheguei, fiquei ali, umas cadeiras brancas, que eram cadeiras plásticas, que colocam umas cadeirinhas assim, e começa o culto. Começa sem violão, sem bateria, e ela começa a cantar, ela não tem muita afinação, a gente até brinca com ela. E ela começa a cantar um louvor, e eu me desprendi do que eu estava vivendo, do que o médico tinha me dito, do que eu estava vivenciando no meu corpo, comecei a adorar o Senhor. Começa a cantar um louvor, Jesus salva, Ele salva, e elas mudam a estrofe, Jesus cura, Ele cura. E aquela irmã é tomada num poder, numa graça, numa unção, eu na frente. Eu estava na frente, com as mãos estendidas, e eu só senti aquela mão vir sobre mim. Ela de olhos fechados, com o olho fechado, ela pôs a mão sobre a minha cabeça e as irmãs cantando, Jesus cura, Ele cura. Quando ela pôs a mão sobre a minha cabeça, me tomou um fogo da planta do pé até a minha cabeça. Foi me tomando aquela graça, aquela unção, aquele gozo me tomou, eu comecei a falar em mistério. E ela tomava em mistério e as irmãs cantavam, Jesus cura, Ele cura. Ela não falou nada para mim profeticamente, mas o louvor falava, Jesus cura. Eu criei. Quando ela saiu, eu peguei na mão dela e disse, irmã Ana, ela disse, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor te tocou cura hoje. Eu falei, irmã, não está sabendo, mas eu fui contaminado com o vírus. Ela disse, eu não quero saber o que você tinha. Quando Deus me levou até você, eu estava com meus olhos fechados. Quando eu pus a mão sobre a tua cabeça, o Senhor liberou uma unção de cura. Aleluia. Eu disse, onde é que tem um banheiro aqui? Ela disse, entra aqui, ó, do lado do meu quarto. No corredor tem um banheiro. Eu fui lá, não como Tomé, crente, que queria ver para mim, mas eu cria nesse Deus. E eu fui lá para ver. Com surpresa, o sarcoma estava lá. Mas isso não me deixou desmotivado, porque Jesus tem várias maneiras de curar. Ele prova os seus. E naquele dia eu voltei para o trabalho. Fiquei tão animado, eu disse, eu vou trabalhar esse resto de final de tarde, porque quando fechava 21 horas, chego no trabalho, fui surpreendido por uma notícia. Tinha um cliente me aguardando. Quem era esse cliente? Um colega do passado homossexual. Quando eu vou me aproximando, ele dá aquelas gaitadas e todo o salão se vira para mim. Cheio de salão. Ele quer dizer que você sumiu, né? Você desapareceu. E eu fiquei assustado. Ele não era daquele tipo de conversa comigo. Isso quer dizer que você sumiu, virou crente. O pessoal sumiu, achou que você sumiu. E eu não falei nada para ele. Quando eu peguei na cabeça dele, ele olhou para mim. Isso quer dizer que os crentes estão te dizendo que Jesus está curando até AIDS, né? O diabo falou. Satanás tinha ouvido. Ele é ladrão, rouba, anda ao nosso derredor. Se Deus te dá uma palavra, segura essa palavra de Deus. E não deixe que a dúvida roube. Não deixe que o diabo roube. Não deixe que ninguém roube. Porque o que Deus te deu vai prosperar na sua vida. Eu não sei como eu terminei aquele cabelo, irmãos. A opressão foi tão grande que aquele homem, quando saiu, eu não sabia onde era a porta de saída nem de entrada. Zaira no cabelo, Fátima me tomou pela mão, eu fui ali e fui orar. Disse, Deus, na porta do salão, na escada rolante, eu rezo se eu viver. A luta chegou a um nível de ápice tão grande que para mim morrer era lucro. Me leve, eu não suporto mais. Fátima chorava e dizia assim, eu não sei porque você chora, mas o Senhor te disse que Ele mandou um anjo, colheu as tuas lágrimas para te dar vitória. Irmãos, Deus é lindo. Quinta-feira de manhã eu ligo para Ilhéus, porque Ilhéus para mim era a cidade da minha tia, onde orava por mim. E eu ligo para quem? Para a vizinha que me levou à escola bíblica dominical, a irmã Noêmia, aquela mulher da primeira igreja batista. E eu disse a ela, tia Noêmia, eu fiz uma aliança com Deus. Ela chorando, disse, meu filho, eu nunca deixei de orar por você. Ela chorando e disse assim, olha, eu não consigo nem mais falar, eu sempre tenho orado por você. E uma senhora disse assim, Noêmia, chora muito, meu nome é Eunice, e aqui numa caixinha de promessa eu te dou uma palavra que Deus te dá nessa manhã. 2 Reis 5:20, ele diz que ouviu tua oração e viu as tuas lágrimas, e com 3 dias tu serás sarado. Aleluia. Quinta-feira,
Deus é lindo. Quinta-feira daquele dia, Deus me deu um prazo para aquele sarcoma sumir. E Ele disse para Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quinta para sexta, um dia. Sexta para sábado, 2 dias. Sábado para domingo, 3 dias. Acordo de manhã, os rins não doíam mais, os ossos não doíam mais. E a última prova, eu estava no banheiro e fui ver, aquele sarcoma tinha desaparecido. O médico queria ver para quê? Aquele médico infectologista disse: olha, eu acredito que Deus cura, mas eu quero ver exames. Eu só confio no São Rafael, um hospital particular. Era o hospital na época que estava com inovação de um aparelho que fazia do DNA naquela época, que inovava a precisão do resultado. E lá eu fui fazer meus exames. Saí dia 4 de janeiro. E nos meus colegas, 17, tinha um que começou a ficar doente, e me chamou e disse: Jorge, eu fiz um exame no COAS. Um exame no centro de sorologia, era homossexual. Eu sei que você é crente agora, olha por mim. Eu disse: Tony, se converte. Que nada, eu gosto de carnaval, eu gosto de cair nas muquiranas, um bloco que tem lá de maluco. E dia 17 de dezembro, é o meu último resultado, ele disse para mim. Dia 4 de janeiro, dia 2 o São Rafael veio. Jorge Luiz, está preparado para receber seu exame? Eu disse: estou. Assistente social me liga. Eu cheguei no São Rafael, na sala de entrada, estou vendo uma mulher sendo levantada do chão. Aí o funcionário disse: ela desmaiou porque pegou um positivo de HIV. Antes de mim a mulher caiu, porque pegou um exame positivo de HIV, não aguentou com o que ela viu, desmaiou. E a Luísa disse: Jorge Luiz, esse exame, sangue. Me deu um envelope, eu abri na frente dele, negativo. Aleluia! Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus! Até o último minuto, Satanás vai querer roubar a sua fé. E Deus vai permitir, para saber se você confia nele Aleluia! ou confia nas circunstâncias. Cheire babaxo. Até aonde você vai crer. Ele pode te levar até o limite, mas ele não vai te provar além das suas forças. Com a prova de Deus. Deus me curou e disse: agora vai falar para o povo que eu sou Deus que liberta, que cura, que sabe, que faz. E vou te dar sua esposa. Ali só foi um meio para apressar o que eu tinha para fazer na sua vida. Só foi um meio para acelerar, um catalisador para estimular, porque eu precisava curar sua alma primeiro para depois curar seu corpo. E agora você vai dizer o que eu sou. E eu fui naqueles lugares, em vários lugares em Salvador. O primeiro testemunho que eu dei foi na primeira igreja batista, pastor Ivan. Depois na Tarde das Bênçãos, lá no Caminho das Árvores. Tem uma carta lá do bispo. E foi. Deus disse: agora eu quero o seu emprego. Você não vai ser mais cabeleireiro não. E eu abri mão desse emprego. Você vai ver pela fé. Amém, Senhor. Nunca tinha provado de ver. Sempre quis trabalhar, porque os meus pais diziam: você foi adotado, você tem que trabalhar. Então eu quis estudar. Com 17 anos eu estava na escola técnica, fiz meu curso técnico, fiz engenharia de alimentos, não concluí porque teve greve. Eu quis ser um vencedor, porque eu queria vencer. Meus pais eram pobres. Então comecei a trabalhar desde cedo para poder me virar. E viver de fé não era brincadeira, não era. Ali, diante das circunstâncias, eu comecei a obedecer, comecei a ir, Deus começou a usar mesmo. Deus: agora eu vou te dar sua esposa. E eu fui para Ilhéus testemunhar e encontrei essa jovem bonita lá. E eu dizia: para casar comigo tem que ser uma mulher provada por ti, Deus, não pode ser qualquer uma. A primeira não me quis, com medo de mim. Então tem que ser uma mulher experimentada. E um dia eu estou lá em Ilhéus, me chamaram para testemunhar, vai entrando ela, toda formosa, com um noivo. Que mulher bonita é aquela, meu Deus. Jesus tem misericórdia, não posso cobiçar a mulher do outro. E ali, 2 dias depois, ela estava na casa de minha tia, que era intercessora, chamando: irmã Vera, eu estava orando. E eu disse: não está aqui não. Aí ela disse: eu posso conversar com você? Eu disse: pode, senta aí. Entrou na sala, sentou.
Porque meu noivo terminou comigo. Boa notícia. Eu tinha 3 meses pra gente casar, eu comprei já tudo. Falei, foi mesmo, mano. Melhor ainda. Aí não está entendendo hoje, mas vai entender amanhã. Grande é o livramento de Deus. Não falei sem nenhuma pretensão, mano. Falei sério com ela. Sim, pastor. E aí, eu orei por ela, abençoei a vida dela, ela foi embora e minha tia chegou. Eu falei, minha tia chegou uma menina tão bonita da tua igreja que se Deus me desse ela, eu casaria com ela. 7 anos depois, nós nos casamos. 7 anos. Foi 7 anos depois. 2002, na igreja da Assembleia de Deus da Liberdade, pastor Israel nos cedeu a igreja. Será? Porque não foi fácil contar a minha história, solteiro. Muitos me botavam na parede, por que não casa? Eu tinha um segredo com Deus. Deus para mim tem que ser uma mulher experimentada. Uma virgem, não era virgem espiritual, virgem mesmo. Deus me deu virgem. Deus nos deu um para o outro, porque seríamos testemunhas vivas do poder de Deus. Eu dizia, Deus, essa mulher tem que te conhecer. E ela se converteu com 10 anos de idade. Pensa ela se converteu numa família de idólatras, mineira, nasceu numa fazenda. Glória a Deus. E foi muito difícil para ela com 10 anos, ouvir um corinho, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ali ela abre mão da religiosidade e abraça Jesus. Quando chega em casa, a mãe diz, não, crente aqui não. Nós já somos família tradicional católica. E ela enfrentou as dificuldades, se batizou, escondido dos pais. E mudaram para Rondônia. E ela sozinha, sofrendo todo tipo de perseguição. Com 15 anos, está a família preocupada, que nas noites Érica convulsionava, convulsão, e a família toda em redor dela, ela sem entender o porquê. O que foi, minha mãe? Não queira nem saber, minha filha, é horrível. E ali agravou-se ao ponto de ter o diagnóstico, um tumor cerebral. E nesse tumor cerebral, o recurso do interior não dava, foi mandada para São Paulo, em um hospital chamado Unicamp. E lá diagnosticou pela angiografia digital o tumor cerebral. Era um angioma. E a família toda preocupada, porque a fila da Unicamp era 8 meses de espera. E o médico disse, ela tem que ser operada ontem, porque ela tem hemorragia, ela pode morrer a qualquer momento. Para operar particular na época era 8 mil. Não tinha. Se fez pedágio, mas não levantava nem o dinheiro dos exames. E um dia, Érica ali, já em São Paulo, chega no salão do irmão dela, uma cliente, e pergunta do nada, Geraldo, sua irmã já operou? Ele disse, não, estamos aguardando o dinheiro. Diga a ela que amanhã vai lá na Unicamp, que eu sou instrumentadora do neurocirurgião. É brincadeira, irmão? E naquele dia ela foi internada, naquele dia, passou uma semana, fez os exames e veio um resultado definitivo. Que o hospital Unicamp não aceitava os exames dos outros hospitais. Refez tudo, era um tumor cerebral chamado angioma, em um grande grau de localização frontal. E ali o médico chama a família, dando Erenice para minha sogra, prepare a família. Se Érica escapar com vida, vai sair cega, surda, tetraplégica, ou pode vegetar ou morrer. Se escapar com vida, vai ter todas essas sequelas. O tumor é muito grande interno, serão 12 horas de cirurgia, vai passar por UTI semi-intensiva e nós não sabemos o que pode acontecer. Minha sogra desesperada, sem saber o que fazer, dentro desse período se converte minha sogra, se converte meu sogro, e começa Deus a alcançar, e Érica ali no centro cirúrgico, com a cabeça raspada, perdeu esse cabelo todo, que era grande, era aqui o cabelo de Érica, e cortou, e ela tranquila, perde cabelo, está tudo bem, e chega esperando o centro cirúrgico, chega a enfermeira, e ela começa a cantar um louvor. Vou deixar ela falar que ela fala agora. Um saludo a todos com a paz, amém? Trouxe até o pendrive para cantar, porque esse louvor, Deus falou comigo, né? Colocou esse cântico em meus lábios. Na hora que eu estava na maca, e eu comecei a orar ao Senhor. Falei assim, Senhor, eu estou indo para a sala de cirurgia, mas minha vida está nas tuas mãos.
O Senhor pode. Sim. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, faça o teu querer, Senhor. Não faça o meu, mas o teu querer. Se for para morrer, que eu morra. Se for para viver, que eu viva. Mas faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. Porque eu sei que minha vida está nas tuas mãos. Faça o teu querer. E ali eu comecei a cantar, comecei a adorar o Senhor. E o Senhor, assim, sabe, tomou assim aquele lugar. Eu senti uma paz, uma alegria estar ali na presença do Senhor. Eu senti assim como os anjos do Senhor estivessem acampados ao meu redor. E eu fiquei assim, só sentindo assim aquela graça, aquela paz, aquela tranquilidade. E eu falei assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Faça o teu querer, Senhor, não faça o meu. E eu comecei a cantar aquele louvor que diz, né, que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu não sei se a igreja conhece, mas foi esse louvor que eu comecei a cantar, a louvar. E aí eu comecei a adorar o Senhor. Se não conseguir, querido, eu canto na capela. Amém. Né? Esse louvor fala assim: o meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que das prisões faz da estéril mãe de filho, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. Eu comecei a cantar aquele louvor, aquela graça do Senhor ali naquele lugar. A enfermeira passava por mim, ela dizia assim: eu não estou entendendo nada. Ela vai passar uma cirurgia tão delicada e está cantando. E aí ela chegou para minha mãe, logo após, minha mãe estava na sala de espera, ela falou assim: olha, a sua filha está cantando uma música tão bonita, nem parece estar fazendo cirurgia tão delicada, porque realmente era o Senhor que estava ali. Aquela paz que o mundo não dá, né? Aquela paz assim, de espírito, aquela paz assim. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor me levar, eu estou pronta. Eu já estou pronta, Jesus. Porque eu sentia tanta paz, tanta alegria de estar ali. Porque é anormal aos olhos, né, naturais. É anormal, não? A pessoa fica nervosa, fica: ai, será que eu vou viver? Não, eu tinha certeza que o Senhor estava ali comigo. Tinha certeza que o Deus do impossível estava ali, que Ele ia me dar vitória. E eu comecei a cantar, e depois eu fui para a sala de cirurgia e o médico estava ali e falou: você está preparada? Eu estou preparada. E aí a cirurgia, que era para durar 12 horas, durou 6 horas. Eu passei pela sala de UTI, semi-intensiva, não passei. Eu cheguei na porta, aí minha mãe me chama: Érica. Oi, minha mãe. Ela: glória a Deus, minha filha está me ouvindo, minha filha está me vendo, Jesus curou minha filha. E o médico chegou até ela, segurou na mão e apertou e disse assim: meus parabéns, dona Erenice, eu nunca fiz uma cirurgia como essa. Porque realmente não foi o médico. O médico foi um instrumento, mas quem operou o milagre foi Jesus. Em 4 dias eu voltei, a cabeça toda raspada, né? Foram 29 pontos. O livro está aqui, tem as fotos, né? Porque às vezes é não ver, né, irmãos? E meu irmão tirava foto, eu falava assim: para de tirar essas fotos, minha cabeça está muito grande, está muito inchada, não faça isso. Mas todas as coisas cooperam para o bem, né? Foram 29 pontos,
né? E o Senhor me deu vitória, saí falando, vendo, sem sequela nenhuma, para a glória do Senhor. Amém, queridos? E me fez promessas. Disse que eu ia me casar, ia ter filhos. E eu falei assim, Senhor, o homem para casar comigo tem que ser um homem preparado. Um homem de fé, que vai crer que o Senhor operou um milagre na minha vida. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu sei que meu marido vai ser um homem de Deus, um homem que vai proclamar, que vai falar de Ti, que tem a vida com Deus, que tem experiências com Deus. E o Senhor me deu Jorge, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém, amados? O pendrive não está, tem uma, eu acho que só o atalho, mas é para ver se acha o pequeno tape. Ela queria cantar um louvor com você. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, como eu falei no início. A vida de Érica foi poupada. Érica não tem nenhuma sequela dessa cirurgia. Mas minha vida também foi sarada. Deus não deixou nenhuma sequela no meu passado. Eu lembro do meu passado para estimular aqueles que vivem no meu passado, como vivi, para dizer para eles que há esperança para eles. Que o Senhor o ama e quer dar uma oportunidade para aqueles que creem, que desejam conhecê-lo. E a nossa vida é um instrumento nas mãos do Senhor. O nosso privilégio está aqui com vocês, muito grande, de saber que esse casal é conterrâneo. E de pessoas que falei que a irmã conhece. E a nossa vida é uma história pública que se tornou um livro. Deus havia nos prometido. Esse livro foi lançado aqui pela CFNI, Universidade da Família, em inglês. Algo que era para mim impossível, não tinha como vir para o CFNI. Primeiro, era muito caro, mas Deus que Ele prometeu, Ele veio para cumprir. Eu vim conhecer o CFNI como curiosidade apenas. Porque me prometeram um dia me mandar o CFNI, mas mandaram outra pessoa e não me mandaram. E quando Deus me deu essa promessa de vir aos Estados Unidos, eu queria conhecer esse CFNI. E fui, só para conhecer. E quando cheguei lá, no último dia, eu conversei com uma brasileira, disse, aqui tem alguma editora, eu vi uma livraria muito grande, ela disse, vem cá, um brasileiro me levou, disse, leve ele na Polly Hubber, a publicidade. E ela disse para mim, eu tenho 4 meses que estou aqui na diretoria da publicidade. Eu disse, eu tenho um livro no Brasil. Ela disse, me fala do seu livro. Eu falei, meu livro conta a minha história. E ela começou a ouvir pelo intérprete, que eu falava em inglês, em português, o intérprete falava em inglês, e ela disse, stop. Ela mudou para. Ela disse, Holy Spirit talk to me now. O Espírito Santo falou comigo agora. Seu livro vai ser lançado aqui nos Estados Unidos. Aleluia. E eu vou publicar seu livro, porque a sua história precisa alcançar outros corações aqui nessa noite. Amém. Eu saí dali sem saber nem o que tinha acontecido. Ela disse, eu quero o seu livro traduzido, porque nós vamos lançar ele numa feira em junho, em Orlando. E se tudo der certo, nós lançaremos seu livro. Será chamado Hope for the Broken. A esperança para o quebrantado. E esse livro foi lançado, está aqui algumas fotos, e eu conto com as orações dos irmãos. Amém. Não é fácil. Glória a Deus. Não é fácil. Você sair de uma nação com 2 filhos e vir para uma terra que dizemos estranha, porque a língua é estranha. Os costumes são outros. O povo é outro. Mas nós confiamos em um Deus que nos trouxe. E contamos com as orações de vocês. E dizemos que Deus é fiel. Quero nos agradecer nesta noite e orar por vocês. Nós viemos aqui também para orar. Esse livro tem português. Para quem não aprendeu ainda inglês, eu preciso. I need to learn English agora. Eu preciso aprender com rapidez. Muito bem. Esse livro custa $15. Ele está no site do CFNI pelo mesmo valor. O site é creativepress.org. Está lá, eu estou com um release do meu autor. Fala, essa página fala sobre mim. Traz toda a minha história em inglês. E ele está lá por $15. É o mesmo valor que nós passamos esse livro para vocês aqui. Esse livro em português é editado pela Universidade da Família, uma editora muito conhecida lá em São Paulo, que lança alguns livros americanos, como Veredas Antigas, de Crown Livros e outros autores. E esse livro é lançado lá pela Universidade da Família. Também foi nos dado como presente. A universidade adotou esse livro e distribuiu esse livro. E nós temos esse livro aqui nos Estados Unidos pela CFNI. Quando eu cheguei no Brasil e disse que ia lançar um livro aqui, as pessoas diziam, mas como você conseguiu? Eu falei, meu Deus,
segundo a riqueza de glória dele. Aleluia. Ele supriu todas as Esse é necessidades. Deus. Aleluia. Amém? Então eu quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nós ficaremos para vamos estar devendo um louvor, pastor. Queremos outro dia, quando for. Isso quer dizer que você não tem que voltar aqui para poder cantar. Outro dia a gente volta para cantar, amém? Eu queria orar por você, que tem talvez uma causa impossível. Você pode estar de pé, sentado, de joelho. Diante de tudo que você ouviu, eu acho que você diz assim: não é difícil o que eu estou vivendo, não é impossível. Porque se fosse no âmbito da questão emocional, muitos dizem que não há solução, mas você ouviu de um Deus que traz solução. Se for na questão financeira, está prova cabal, palpável, que Deus é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono das riquezas insondáveis. Se for na questão material, sentimental, em todas as áreas Ele há de atingir, porque Ele é um Deus que é ilimitado. Ele é um Deus que não, para Ele não há porta, não há parede, não há bloqueio, não há intercepção que Ele não venha agir. Se é a questão documental, Ele é o Deus que escreve, mas Ele é o Deus que apaga, Ele é o Deus que chama a existência. Nós estamos aqui para ministrar para a sua vida. Pai, eis aí o teu povo nesta noite. Deus, nós colocamos esta igreja diante de Ti e Te pedimos, Deus, sobre esta igreja a Tua graça. Ó Deus, a Tua graça sobre este povo, a ousadia sobre este povo, vinda do Teu Espírito. Está aí, Senhor, alguns orando por uma questão, Senhor, que talvez aos olhos deles são de causa, Senhor, impossíveis aos olhos humanos, mas nós declaramos, Senhor, assim sobre a vida deste pessoal, deste povo que é Teu povo, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus, a Tua manifestação em situação de milagre, em situação de prodígio, em situação de maravilha. Deus, que durante esse tempo, ó Deus, no qual eles têm esperado, eles possam perseverar e olhar para o alto, que é de lá que virá o socorro de cada um destes. Ó Deus amado, Deus querido, toma esses que estão orando por questões do Brasil, por família, por situações que deixaram a ser resolvida. Tu és o Deus que tem ordem a dar a anjos a respeito de cada um de nós, e Te pedimos que dê ordem a anjos a respeito de cada causa que está sendo mencionada em oração. E Te peço nesta hora, Deus, vai visitando os que estão enfermos neste lugar, profetizando sobre este ambiente a mesma unção que um dia esteve naquela casa, que está sobre a nossa vida, que venha sobre cada vida, e que nada venha resistir à unção de cura, no qual o Senhor liberou sobre aqueles que creem, e eles estão crendo, ó Deus, dando crédito à pregação desta palavra. Por isso, Deus, isso será imputado por justiça, e Te pedimos a Tua bondade. Toca nesta hora, extirpa o mal pela raiz, arranca ó Deus, no poder que é no nome de Jesus, toda e qualquer, ó Deus, enfermidade que veio de gerações hereditárias, ó malignidade, nós repreendemos e profetizamos saúde para este povo. Abençoa este ministério, Deus, prospera este lugar. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amém, irmão? Perdoe pelo prolongamento, mas foi bom que a gente compartilhar em detalhes com vocês, amém? De outra vez a Érica canta que o playback deu um erro e a gente não conseguiu abrir. Porque eu acho que eu não tenho muita tecnologia, não conheço tecnologia, eu copiei a cara e não copiei a música. Amém, pastor? A palavra nós estamos debaixo da cobertura do pastor ali, Teófilo, em Galati. Nós estamos ali apenas como servos mesmo. Ele nos acolheu como família, nos apoiou, entendeu o nosso chamado, creu e nos deu essa liberação de nós estarmos proclamando. Não tenho, a princípio, não tenho nenhum trabalho lá a nível de pastoreio, não. Eu sou pastor itinerante e assim, ele me deixou à vontade para eu poder atender os convites das igrejas, né? Tem algumas igrejas me chamando, só que eu preciso de um tradutor, porque algumas já são americanas, e nós estamos orando para que Deus levante uma pessoa para nos ajudar.
e uma pessoa que tenha disposição, tempo, ou que Deus levante nas próprias igrejas. Tem muita gente que, nas igrejas americanas que falam em português. E nós estamos ali em Gallup e contamos com a oração de vocês. Precisamos nos amoldar, precisamos de um apartamento, estamos orando para que Deus nos mostre. Estamos na casa de um casal amigo, na qual essa pessoa foi minha ovelha em Salvador. Depois de toda essa história, Deus me levantou um ministério pastoral. Eu fui consagrado depois do meu casamento. Em setembro eu fui consagrado ao ministério pastoral. Em setembro nós noivamos, em dezembro nós casamos e fomos de noivado e casamento, entre noivado e casamento. Não houve namoro, não foi namoro, foi noivado e casamento. E com consequência nós estamos aqui dependendo de oração de vocês, amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem, os livros estão ali e estamos à disposição de vocês, amém? Paz e graça do Senhor. Vamos orar por eles, igreja, amém? Fica de pé, estenda as suas mãos para cá. Deus, nós agradecemos a Deus por este casal que tu enviaste aqui hoje, para nos trazer, ó Deus, mais ainda esperança, trazer, ó Deus, maior visão, entendimento do teu amor, do teu poder, como tu trabalhas, ó Deus, como tu operas em nosso meio. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras que foram ditas aqui, pelo testemunho, pelo que o Senhor fez na vida do teu servo, na vida da tua serva, Senhor. Como tu livraste ele da mão da morte, Senhor, como tu livraste, Senhor, ali, ó Deus, de todo espírito contrário a ti, contrário à tua natureza, contrário à natureza que tu deste ao homem e à mulher. Em nome de Jesus, nós pedimos que continue abençoando esta família, aos seus filhos. Abençoe, Deus, o tempo que ele estiver aqui nos Estados Unidos. Abençoe, ó Deus, as palavras que vão ser ditas nas igrejas, que o Senhor possa encher o coração, a boca dos teus servos para isso. Em nome de Jesus, que não falte nada a eles. Ó Deus, em nome de Jesus, se tu queres, usa-nos, Senhor, também para ajudá-los enquanto estiverem aqui neste lugar, ou até quando tu quiseres. Em nome de Jesus nós te agradecemos e cremos na volta deles aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém.